Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. A nossa rotina mudou por conta do coronavírus que chegou no Brasil, né? Eu sei que muita gente vai falar que é exagero, mas eu preparada para isso, né? Que é normal, inclusive muita coisa que o mundo tá passando porque muita gente achou que era exagero no começo. A partir do momento em que chegou alguns casos em São Paulo, eu comecei a pesquisar, eu comecei a entender um pouco o que as pessoas estavam falando, mas eu também conversei com pessoas de países onde a situação está crítica. Eu conversei com a minha amiga que mora na Itália, que é brasileira, então eu ouvi ela, o que ela está vendo, e eu vi lá o que está acontecendo, como que o governo agora está fazendo depois que se alastrou, e ao mesmo tempo ela me mandou vídeo de pessoas que era segura e batia muitas informações. E tem também a Catiúcia no Facebook, que ela estava caladinha, depois ela começou a postar a situação da Itália, e ela falando, gente, pelo amor de Deus, faça alguma coisa antes, tipo, é melhor fazer sem uma grande necessidade do que a gente pagar o preço. E essa minha amiga que eu converso, que eu tenho contato mesmo, assim, quase que o tempo inteiro, sempre que eu pergunto, ela me fala, exatamente porque eu estava pesquisando, eu estava me informando sobre isso. Ela falou assim que essas coisas que a gente escuta aqui no Brasil, ah, não, isso é só uma gripe, ah, não, o vírus está aqui, tá em tal região, aqui não vai chegar, não chegou ainda, ah, só tem um caso, só tem 2 casos. Ah, não, é só pessoas acima de 60 anos que adoecem. Ela diz que tudo isso que estão falando aqui foi falado lá. Mas isso tá errado? Não, segundo ela, não. É verdade, não é mentira. Ninguém tá mentindo até aí. Porém, isso faz com que as pessoas flexibilizem os hábitos de segurança, aqueles hábitos que realmente deixam a gente seguro. Porque assim, o álcool em gel, a máscarazinha, lavar a mão, são coisas que ajudam, que ameniza muito. Mas o que resolve é o distanciamento social, que a gente pode fazer por conta própria em muitos dos casos. Às vezes você não pode porque você trabalha e não teve negociação com o seu chefe, então tudo bem. Mas se você é uma pessoa que trabalha de casa, ou se o seu emprego já mandou você ficar em casa, é importante que nós sigamos isso, gente. Nós nunca tivemos um vírus no Brasil que parasse as escolas, as faculdades. É isso que a mulher lá da Itália falou. Ah, é uma simples gripe? É uma simples gripe, porém ela pode complicar. E ela complica em muita gente. Em idoso, e não precisa ser muito idoso não, acima de 50, 60 anos ela já está complicando, porque assim, qualquer gripe pode complicar numa pessoa idosa, qualquer uma pode virar uma pneumonia, e o idoso muitas vezes ele não tem mais a capacidade de agir contra qualquer vírus. O problema é que nós temos muitos idosos pegando esse vírus, por causa da facilidade que ele tem de propagar. Ele é muito rápido, né, a gente tem aí histórico aqui no Brasil de pessoas que deram positivo, assim, tem 20 pessoas, 14 deu positivo pro vírus. Elas não estão doentes, mas elas estão passando vírus para outras pessoas se elas não se isolarem. E hoje a gente tá de um jeito que não é mais assim, ó, ah, eu não tive contato com ninguém que veio da Itália ou da China ou não sei de onde. Não existe mais isso. Nós agora podemos estar com o vírus. Eu posso, você tá. Qualquer pessoa pode, a não ser que você esteja 30 dias confinada dentro de casa e não teve contato com ninguém também que não saiu lá fora. Tá? Nossas escolas podem ter o vírus, mas não é para assustar. Porque realmente é um vírus simples. O que a gente precisa fazer é frear a disseminação dele. Se existem 100 mil pessoas que vão ser, de alguma forma, infectadas com o vírus, não necessariamente doentes, vão adoecer, muitos não vão adoecer, muitos vão só espirrar, não vai nem escorrer nariz, muitos vão ter uma gripe um pouco forte, mas não tão forte, outros vão ter uma gripe bem forte e outros vão complicar. E se todas essas pessoas, se a gente tiver um número de 100 mil pessoas no Brasil para contrair essa gripe, isso vai acontecer. É muito difícil não acontecer porque o vírus já está aí e não tem como parar ele. Essas informações que eu recebi, você não para um vírus. A questão é que se a gente fizer o distanciamento social, ou seja, só sair para aquilo que precisa, não posso sair, se eu preciso trabalhar, meu chefe exigiu, eu vou lá, trabalho, tomo todas as medidas preventivas quando eu chegar em casa, mas o meu filho que foi dispensado da escola não vai sair, ninguém vai sair.
Só vai sair mesmo se precisar sair. O que a gente vai fazer? A gente vai desacelerar a disseminação. E aí, quando a gente desacelera, pode ser que essas 100 mil pessoas vão ser infectadas, dessas 100 mil, sei lá, 2 mil vão ficar doentes, vão precisar de tratamentos no hospital, porém essas 2 mil, elas vão ter um período de 6 meses, e não de 15 dias, igual está acontecendo na Itália. Não sei nem quantas mil pessoas ao mesmo tempo precisando de UTI. Aí nosso sistema de saúde não dá conta. Aí é onde começa a morrer mais gente por falta de atendimento. E morrem outras pessoas também por falta de atendimento, que nem sempre é pelo mesmo vírus. Então, se eu estou explicando para vocês as informações que eu peguei para vocês entenderem por que a nossa rotina mudou. E o que eu fiz? Até sábado aqui em casa foi tudo normal. No domingo eu fiz a reunião com meu marido e falei pra ele, Fred, fica mais em casa, já que você não vai ter aula, só vai no dia que realmente você precisar. Aí ele trouxe os trabalhos de casa, suspendi as nossas atividades religiosas, até porque a gente vai num bairro que é muito, eu quase não tenho ido, a gente vai num bairro que é muito carente, a comunidade quase não sai de lá, né? Assim, a maior parte que frequenta a nossa casa de oração não sai de lá, que são as crianças, as mães, e aí de repente a gente pode estar com o vírus e leva para eles, às vezes o sistema imunológico é mais baixo e ali vai disseminando, gente. É uma comunidade muito carente, então a gente tem que pensar em todo mundo. E eu penso assim, eu parto do pressuposto que eu possa estar com o vírus. Cuidado também para não ficar frequentando lugares onde tem pessoas, porque a gente tem que pensar no outro. Mas não é, eu vou ou não vou pegar. Então eu não quero passar para ninguém. Mas você tem? Não sei. Como é que você vai saber? Não dá mais para saber. E não tem isso mais aqui igual, não, Cuiabá só tem um caso. Um caso que foi pro hospital. E quantos não foram? Não precisaram ir? E quantos vieram como resfriado comum? Até porque essa afirmação assim, a maioria dos casos vem como um resfriado comum. São essas pessoas que lidam com um resfriado comum que estão passando o vírus. Porque elas, como é comum, elas acham que é um resfriado comum. E às vezes não é. E elas podem passar para alguém que pode ficar numa situação mais grave. E a gente não pode pensar assim também, meu filho não é grupo de risco, então eu vou mandar ele para festinha. E o filho do outro? E outra coisa, qualquer um de nós, mesmo com imunidade boa, mesmo sem doenças respiratórias, mesmo jovem ou criança, qualquer um de nós pode complicar com qualquer gripe, não é só com essa. A diferença é que se tiver muita gente complicando com quadro de gripe, vai faltar leito nos hospitais. E as mortes começam por causa disso. Normalmente, as mortes não são por causa das complicações em si. A maioria dos casos complicados, que complicam, que precisam de UTI, as pessoas ainda conseguem se restabelecer. Uma boa parte, nem vou dizer que é a maioria, tudo depende da idade, do estado de saúde, mas enfim, uma boa parte consegue. Mas chega num ponto que você não tem mais leito, você não tem mais tratamento. Esse é o problema do coronavírus, não é o vírus em si. E ele também tem uma diferença, que ele propaga muito rápido. Então você vai hoje numa festinha com 50 pessoas, se você tiver com o vírus, você pode passar para pelo menos 5 pessoas, dependendo do ambiente, se ele for fechado. Porque você pega ali numa suqueira, depois alguém vem e pega, e assim vai passando. E aí o que acontece? Aí o garçom vem e recolhe seu copo, que você pôs a mão, que você pôs a boca, aí já era. Aí passa a mão no olho. E por mais que a gente lave o tempo inteiro, não é suficiente. Assim, pelo menos até agora, todo mundo está falando que é só o distanciamento social. O que é distanciamento social? É você evitar reuniõezinhas. Reuniõezinhas com o vizinho, reuniõezinhas em outro bairro, festinha, cinema, teatro, até parque. A não ser que você vai ficar longe de todo mundo. Igual às vezes tem alguns parques que tá meio vazio ali, tem uma criança só brincando, a mãe senta, fica de longe olhando, beleza. Mas se é um parque que tem muita criança e que a sua criança vai entrar em contato com outras crianças, o melhor é não. Porque as crianças, elas quase não adoecem, mas elas também adoecem. E pode ter casos graves também com as crianças. Mas qual que é o problema? A criança pega, às vezes, o vírus da outra criança que pegou do pai, da mãe, que vai lá fora, que pega condução, e passa para você. E você passa para outras pessoas. Aí uma dessas pessoas do grupo em que vocês passaram o vírus pode complicar e pode morrer. Então, assim, a gente precisa ter muita responsabilidade.
Eu tô com medo? Não, eu não estou com medo do vírus, não tenho medo. Ai, você não tem medo de pegar? Não tenho. Ah, eu fico assim, com medo da Alice, que é menor, adoecer de qualquer vírus. Eu tô cuidando, fazendo tudo para que ela não pegue nenhum resfriado, até porque eu não quero levar ela na emergência. Nem pelas coisas corriqueiras mesmo que ela tem, eu não quero evitar a emergência. Por quê? Porque a gente tem que deixar agora a emergência só para os casos realmente graves. Então, se ela começar com as infecções de garganta, fazer quadro de febre, não melhorar, ainda que ela não tenha os sintomas clássicos do Covid-19, eu vou levar ela na emergência, mas para ela poder ser medicada e tratada, porque existem outros vírus, bactérias que podem também desenvolver uma pneumonia. Então, o que eu tenho feito é evitar, fazendo de tudo, gente, cercando mesmo, tendo o maior cuidado com a nossa higiene, com tudo, com relação a tudo que vem lá de fora, para a Alice não adoecer, principalmente a Alice, ninguém, né? Não adoecer para que eu não tenha aqui no posto de saúde. Quando você vai no posto de saúde, por causa do coronavírus, muita gente vai preocupar e vai levar. Aí você, se tá cheio, você pode, por exemplo, levar seu filho no estado viral normal, corriqueiro, e sair de lá com uma coisa mais grave, não é verdade? Porque tá cheio. Lá na sala de espera, existem pessoas que estão lá por N vírus, não é só por um. Às vezes uma coisa mais infecciosa, a gente não sabe. Então é por isso que a nossa rotina mudou. E eu não postei vídeo para vocês ontem, porque realmente eu estava pesquisando, eu estava conversando com as pessoas, porque eu também não queria tomar nenhuma medida mais drástica. Então, assim, o que a minha amiga da Itália falou é o seguinte: olha, talvez nem seja o caso de vocês ficarem meio de quarentena agora. Só que foi esse período que vocês estão, que aqui na Itália a gente achou que não era nada, que não tinha problema, a gente estava lavando a mão, a gente estava usando máscara, então tudo bem sair. E aí depois, 1, 2 semanas, até hoje, né, gente? Tem uns 15 dias que os casos estão pipocando lá. Não sei se vocês estão acompanhando. Então, assim, pedi muita orientação para ela, porque ela está sentindo na pele. Eles estão em quarentena, eles não saem para nada, só para ir no mercado e farmácia. Então, eu às vezes peço conselho mesmo com ela. Falei, olha, eu às vezes desço com a minha filha, assim, você acha, Leide, não custa evitar, né? Não custa. Eu falei, é verdade. Tem idosos aqui no condomínio. E o nosso condomínio também tá cuidando, sabe? Ele vai agora colocar umas normas de mais segurança para as empresas que tem cadastro, que entrega pizza, entrega não sei o que aqui. Então parece que vai ser um pouquinho mais rígido, pra gente evitar, pra gente ir lá na portaria e pegar, fazer seguir as normas de higiene, pra gente não trazer esse vírus aqui para dentro. Mas, enfim, até essa semana tava tudo leve e solto, todo mundo tava indo pra escola, todo mundo tava trabalhando, todo mundo... Agora, ontem, que deram sinal de que vão fechar as escolas, mas só vão fechar a semana que vem. Umas coisas vão funcionar mais ou menos, mas nem tudo tá fechado aqui. Então, significa que algumas pessoas que estão com o vírus e que estão assintomáticas, elas podem estar aí. Elas podem estar dentro da minha casa, elas podem estar ali trabalhando ali do lado, elas podem ser uma das meninas que limpam o condomínio aqui, o prédio, pode ser meu marido, pode ser meu filho, pode ser qualquer pessoa, né? Então a gente tem que ter cuidado. E aí eu mudei a minha rotina aqui, né? Primeiro porque as meninas estão em casa, né? E aí eu tô deixando elas bem à vontade. Dias em casa, né? Mas o final de semana deu 4 dias. E a gente tá tomando todas as medidas, porque assim, eu sei que tem mãe que não pode, eu sei que tem mãe que trabalha, vai precisar deixar o filho com alguém, vai ter que deixar o filho na creche, na escola. E eu sei que a realidade de todo mundo não é igual à minha. Meu marido, por exemplo, hoje ele foi de manhã no serviço dele, vai agora à tarde e amanhã eles vão entrar de quarentena. Mas hoje ele precisava ir, mas ontem ele trabalhou de casa, ele pegou o serviço, eu já tinha conversado com ele pegou as provas, pegou tudo que ele tinha para corrigir, todos os projetos que ele tinha para avaliar, tudo. Ele trouxe vários envelopes e trabalhou de casa. Mas hoje de manhã ele tinha que passar umas orientações para os alunos, tinha que entregar as provas e agora ele tinha uma reunião agora à tarde, então ele precisou ir. Só que quando ele chega, ele que agora essa semana ele que tá mais exposto, né?
que ele foi o único que saiu, assim, para ter contato físico com as pessoas. Aí a gente procurou saber quais são as medidas de segurança, né, de distanciar das pessoas, evitar ficar pegando na mão, e dizer que lá todo mundo já estava colaborando. E a primeira coisa é passar álcool em gel, e depois ele já foi tomar banho, já descartou aquela roupa, já pôs para lavar. Pode até ser um exagero, mas a Itália chegou no ponto de ter que fazer isso. Porque eles não sabiam mais de onde estava vindo o vírus. Eles não sabem mais de quem eles pegaram o vírus. Muita gente está confinada há 15 dias e, tipo, ontem manifestou a doença. Então, de onde veio? Então, a gente tá fazendo isso. Assim, eu sei que muita gente vai achar que é exagero, mas tudo bem. Pode criticar, pode falar o que vocês quiserem. Eu acho que se eu posso, eu tô fazendo dentro do que eu posso. Eu sei que tem gente que tá fazendo mais ainda, tá tendo mais cuidado ainda, e eu não critico. E tem gente que tá um pouco mais tranquilo com essas questões. Tá usando mais álcool em gel, máscara, essas coisas. Eu acho que a maioria da população tá fazendo. Só mesmo quem não tem condições ou quem não achou igual eu. Mas acredito que isso as pessoas estão fazendo sim, na maioria das vezes. Mas muita gente falou, Luciano Huck falou, muita. Ouvi várias pessoas da saúde, deputados, gente do governo, falando que... E pessoal da Itália, né, que tá vivendo na pele, os médicos de vez em quando mandam recado, o pessoal posta, manda pra gente. Eles parecem que têm um carinho grande com os brasileiros, eles falam que não quer que aconteça com o Brasil, que aconteceu lá. E eles às vezes mandam recado, sabe? Que o mais eficaz é o isolamento social. E o isolamento social é isso, não é uma quarentena. Se você precisar ir ali no mercado, você pode ir, não tem exército na rua, ninguém vai proibir você de ir. Mas tipo assim, vai uma pessoa por vez, não precise duas. Porque quanto menos pessoas tiver da sua casa na rua, que seja na rua por alguma necessidade, quanto menos pessoa da sua casa, menos chance desse vírus proliferar, não é verdade? Porque vamos supor que eu e meu marido estamos com o vírus, um exemplo. Nós dois vamos no mercado. Ele vai estar ali numa prateleira, eu vou estar do outro lado e tal. Ele pode contaminar 4 pessoas, 2, e eu 4, 2. Por mais que a gente tenha cuidado. Na hora de pagar, gente, você vai pagar. Como é que você vai ficar 2 metros de distância do caixa, do mercado, se você vai pagar suas compras? Então, assim... Eu falo pra vocês, eu tô seguindo as orientações que eu recebi, sabe, de um médico da minha família, e mais ou menos isso, e mais algumas por conta própria, porque eu fico pensando assim, se eu posso fazer isso, né, eu posso, tem coisa que eu não posso, mas isso que eu tô falando pra vocês eu posso, então eu vou fazer, porque é melhor eu fazer e depois os casos não dobrarem tanto assim, que pode ser porque as pessoas fizeram direitinho, e eu ver que o Brasil superou isso de uma forma menos drástica que alguns países, do que se eu não fizer, achar que não precisa, que não é a hora ainda, e depois esses casos se multiplicarem e eu me arrepender. Meu Deus, por que eu não fiz assim? Custava ficar 2 semanas mais quietinha? Né? Agora a gente tem que cuidar muito das crianças também, né? As crianças que estão... Porque eu converso com algumas amigas de São Paulo e elas estão fazendo a mesma coisa, tá, gente? Elas estão fazendo, a gente troca ideia e elas estão fazendo a mesma coisa. Não, tá em casa, não desço, não faço isso, não, acabou, não, né? Então, assim, o Brasil é um país muito grande, nós tivemos o carnaval, então a gente, na verdade, não tem ideia do quanto de pessoa que pode estar infectado com o vírus. Eu não estou dizendo doente. Eu acredito que aqui no meu estado, que não tem praia, que não é muito turístico pra cá, assim, na minha cidade, talvez seja até menos, não dá pra saber. Mas enfim, por a gente não saber muito, a gente só sabe que ele dissemina muito rápido e que ele pode colapsar o nosso sistema de saúde, que é o problema que aconteceu nos outros países, é quando você não tem leito para todo mundo, então muitas pessoas morrem por falta de atendimento, não é o vírus em si, se ela tivesse atendimento ela não teria morrido, então é para evitar isso. Então assim, não é medo e não precisa ficar com medo. Se você tá em casa com a sua criança, com a sua família, fica em casa, evita festinha, chá de bebê, evita tudo, é só umas 2 semanas, 15 dias aí.
Agora, se você tem que trabalhar, ou o seu marido, é só vocês tomarem cuidado, sabe? Chega em casa, toma um banho. Eu vi um médico falando para lavar muito o nariz. Não, a gente tá com o vírus, só tem um problema. A gente passa o vírus para frente. A gente não necessariamente adoece. E quase ninguém adoece. E muita gente não adoece. Eu vou deixar uns vídeos aqui pra vocês, porque assim, eu não sou formada em nada, eu não sou médica, eu não sou ninguém. Eu tô aqui como uma mãe e tô falando pra vocês o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Eu estou contando pra vocês que eu ouvi tal informação, vi vídeo, pesquisei e tal, ouvi várias pessoas, ouvi muitos vídeos que eu joguei no lixo, falei nada a ver, tá? Então eu fui atrás disso e baseado nisso eu mudei a minha rotina. Agora, precisa fazer igual eu tô fazendo? Não. Às vezes pra você nem dá. Faça o que tiver no seu alcance. Faça o que dá pra você. Não dá pra se distanciar socialmente porque você trabalha com isso, com aquilo? Beleza. Não tem problema. Toma os outros cuidados, tá? Distanciamento social é pra quem ainda pode fazer. É pra quem foi liberado do emprego, é pra quem trabalha de casa. Então, a gente precisa até fazer direitinho. Exatamente porque tem gente que não vai conseguir fazer. Tem gente que vai ter que pegar o busão todo dia, vai ter que pegar o metrô, vai ter que pegar o trem lotado e não tem jeito. Então, se nós que não precisamos estar na rua e nem nos expondo, fizermos a nossa parte, se a gente faz um pouco mais do que talvez até estão nos pedindo, e essas pessoas que não tem como parar agora, elas não tem como ficar em casa, elas vão ter atendimento depois. Porque pelo menos eu, minha vizinha, a outra dona de casa, a outra e a outra, fez o distanciamento social, né? Porque se eu não faço, eu corro o risco de alguém da minha família adoecer. Aí tem uma pessoa aqui, a outra família também que não fez, soma aí 4 pessoas. Aí, de umas 3 ou 2 famílias. Aí tem aquelas pessoas que não pararam, que elas não têm como parar e que elas podem adoecer. Então, talvez eu vá ocupar aí 2 ou 3 vagas, né, de um leito, e eles também vão ocupar. Agora, se eu que posso, fico em casa, faço a minha quarentena do meu jeito, né, me isolo, faço esse distanciamento social, eu posso ajudar, então eu não vou ser uma vítima. Então vai ter um leito, o leito que poderia estar ocupado pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu esposo ou por mim, ele está lá vago para aquelas pessoas que não puderam parar e que foram contaminadas. Então, se a gente pode ficar em casa, fica em casa. E se você fica em casa, você ainda ganha um benefício. É muito difícil você ficar em casa e contrair o vírus. Só se você já contraiu antes. Então você acaba se protegendo também, mas pensando mais no outro. Por exemplo, eu tenho plano de saúde, isso facilita muito a nossa vida, mas isso não quer dizer que o sistema de saúde também privado vai aguentar. Não significa. Eu já cheguei em época assim de epidemia de gripe na Unimed, de não ter onde sentar. Aí a gente vai para outro hospital, chega lá, tá pior ainda. Imagina agora o povo com medo de coronavírus. Então, às vezes não dá conta, às vezes não tem leito, às vezes não tem, mesmo a gente com plano de saúde. Mas é claro que com plano de saúde fica mais prático pra gente, isso dá uma segurança pra você. Dependendo do tipo de tratamento, se não tiver leito, o plano de saúde faz o home care em casa, disponibiliza aparelho, se o problema for só leito. Mas e se acabar tudo? Ah, tá, eu tenho plano de saúde, mas aí eu chego nos hospitais particular ou pro plano... Não tem, eu falo, não, vou pagar então para internar. Não tem, nós não temos, nós não podemos tirar o paciente que já tá internado com o ventilador e colocar em você. Aí o que vai adiantar o meu dinheiro se não tem hospital? O que vai adiantar? Aí o SUS, menos ainda. Porque se particular, pelo plano de saúde, não vai ter vaga, aí eu posso ir para outra cidade? Vai que vai estar tudo fechado. Ninguém sai da cidade, ninguém entra. Não vai ter jeito. Aí você tem que se curar em casa e contar com a sorte, porque não existe medicamento. Não existe um remédio. Você só corta os sintomas. É viral. O que você às vezes precisa no hospital é de ventilador. Às vezes a doença agrava e você não consegue respirar sem aparelho. Então você precisa do aparelho. Até o seu organismo criar anticorpos, combater aquele vírus, aí depois você consegue respirar sozinho de novo. Mas não é para ter medo. Não é para ter medo. Porque você que precisa trabalhar
ensina seus familiares, seus vizinhos, compartilhe o máximo de informação de que quem pode ficar em casa deve ficar em casa. E caso você adoecer, você vai ter certeza que você vai ter um atendimento. Porque aqueles que podem parar, pararam. Então você que precisa trabalhar, você não tem que postar assim, o que adianta não ir no cinema se eu pego metrô todo dia? Adianta. Porque você pode, no metrô, pegar um vírus e levar para alguém no cinema. No metrô, você foi porque você precisava, você não podia faltar ao trabalho. Agora, no cinema, você passa para outras pessoas. Aí você mesmo não adoece, só que você passa para o teu filho. Aí aquelas pessoas do cinema contaminam outros que vai lotar a UTI. Aí a hora que seu filho fica doente, talvez ele manifesta lá na frente, ou sua mãe, ou sua sogra, aí você leva ela para o hospital, aí não tem UTI para ela. E você foi o causador da contaminação, porque uma pessoa, ela contamina até 4 pessoas. Essas 4 pessoas vão contaminar pelo menos mais 4. Só aí deu 16 casos. Então, uma pessoa no cinema, ela pode, assim, em uma semana, ou até menos, infectar 16 pessoas. Ela infecta 4 e cada uma vai infectar mais 4. E a gente não consegue perceber que isso vai se multiplicando, e depois lá na frente, se um familiar meu precisar, os hospitais vão estar lotados. Então, assim, tudo que a gente fizer de bom agora vai ajudar a gente mesmo, vai ajudar a nossa família, vai ajudar o nosso vizinho, talvez eu não vá precisar, meu filho não vai precisar, meu marido não vai precisar, mas meu vizinho pode precisar, minha sogra pode precisar, minha cunhada, minha prima, um amigo que eu gosto muito. E mesmo que não seja amigo, mesmo que não seja ninguém que você conheça, a hora que você começar a ver, igual na Itália, morrendo 200 pessoas por dia, fora em estado grave, 350 pessoas por dia, você vai chegar a um ponto e falar, meu Deus, amanhã vai ser quantos? Quando é que vai parar de diminuir? Pelo que eu entendi de tudo que eu ouvi e li, esse período agora é o período mais complicado. Aqui no Mato Grosso, eles ainda adiaram mais uma semana. Porque aqui é um país interiorano, né? Fica mais no interior, a gente não está exposto a muito turismo. Mas mesmo assim, eu tô fazendo por conta própria essa semana. Mas vai parar tudo. Assim, eles estão pedindo para evitar aglomeração desde já, mas a escola, essas coisas assim, vai parar semana que vem. Até aí tudo bem, a gente tem menos casos do que em Goiânia, que já tá parando tudo. Então até aí tudo bem, mas eu prefiro me resguardar essa semana, porque eu não sei. Ninguém sabe quantas pessoas estão aí na rua com esse vírus. Mas, enfim, acho que o estado tá até certo, tá dentro de uma lógica, porque também é complicado você parar uma coisa sem necessidade real. Mas pra mim não custa nada, as meninas vão ter um prejuízo aí com matéria, com tudo, vão. Mas tudo bem, a gente recupera isso depois. O mais importante é pensar no coletivo. Às vezes uma semana que elas não vão na escola pode colaborar bastante para poder encurtar, achatar essa curva, como eles dizem, né? A curva faz assim, né? Começa aqui os doentes, né? 10, 20, 100, 200, 500 doentes, 1000, aí chega lá no pico. Depois, por causa das prevenções, ela começa a cair. Mas às vezes essa parte aqui que ela subiu, que é bem aqui, que tem muita gente precisando de UTI, é 15 dias só. E esse período seja mais longo, para que todo mundo tenha leito, para que todo mundo tenha consulta, para que todo mundo tenha remédio, para que todo mundo tenha tratamento. Então agora tá tudo bem, tá tudo sob controle, se a gente fizer a nossa parte. Vai continuar sob controle. Muita gente vai adoecer, mas vai ter tratamento para todo mundo. E eu queria falar também para vocês que o Felipe também postou vídeo de novo no canal dele. Para quem não sabe, é canal de matemática. Ele tem um método lá de ensinar matemática bem legal. O pessoal tá gostando muito. Todo mundo que assistiu curtiu. Então eu vou deixar o link aqui do novo vídeo dele. E vou pôr o vlog no ar para vocês. Gente, um beijo bem grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.